e continuar com as relações comerciais com a Rússia, ou o Brasil deveria abandonar essa posição de neutralidade e apoiar a Ucrânia e fazer sanções apoiar o Ocidente aí nessas sanções contra a Rússia? Excelente sua questão também. Vamos agora para o plano internacional, que eu também tenho muito interesse. Tradicionalmente, o Brasil deveria ter tido uma posição mais dura com relação à Rússia e acompanhado os países do Ocidente. O Brasil, desde o início do século XX, né, a diplomacia que nós chamamos de diplomacia de responsabilidade, de participação multilateral nos organismos, de sempre estar próximo dos países que se posicionavam contra a violência, contra a guerra, a favor dos direitos humanos, o Brasil deveria, então, manter essa sua agenda de política externa responsável, autônoma, mas responsável, prevendo principalmente a estabilidade, a segurança, o bom andamento dos negócios internacionais. Realmente foi um ponto fora da curva o governo Bolsonaro ter se posicionado de maneira neutra. Ele não ficou favorável à Rússia, mas também não ficou favorável à coligação de países que se posicionam contra a Rússia. É uma mudança na política externa brasileira, se nós formos comparar com os últimos governos pós-regime militar, de Sarney, de Collor muito pouco, né? Mas de Itamar, de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma. Sim, é uma mudança. Agora, o governo Bolsonaro, ele tem uma agenda, que inclusive é uma agenda que trabalha muito diretamente com uma área que eu pesquiso, que é a área de defesa nacional. O governo Bolsonaro tem uma agenda muito ligada à defesa, que a gente chama de agenda soberanista, uma agenda muito voltada para as questões ligadas à soberania, à segurança nacional, né? Ou à defesa nacional, como eu prefiro. Eu não gosto da expressão segurança nacional, que me remete muito ao regime militar. Esta agenda soberanista tem muito receio da maneira como o sistema internacional percebe conflitos regionais. Por quê? Ou guerras localizadas como a guerra da Ucrânia. Por quê? Porque no governo Bolsonaro há uma preocupação muito grande com relação aos nossos interesses na Amazônia. Por mais que eu também acho que o governo Bolsonaro está administrando mal a questão da floresta. Essa é a minha opinião. Todavia, há esta preocupação com soberania, principalmente no Arco Norte, que é a Amazônia, chamado de Arco Norte. E principalmente nas fronteiras da Amazônia com outros países da América do Sul. Então, quando em 22 de fevereiro ocorre a invasão da Ucrânia pela Rússia, quem invadiu foi a Rússia, a ação forte foi cometida pela Rússia, a ação de guerra foi promovida pela Rússia, a Ucrânia está se defendendo. Quando aconteceu isso, o governo brasileiro ficou muito na dúvida se apoiaria os países favoráveis à Ucrânia ou se ficaria neutro, em função de que o governo Bolsonaro, nos cenários que são planejados no Gabinete de Segurança Institucional, no Ministério da Defesa, na Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo, eles têm muito receio se acontecer algo com o Brasil referente à Amazônia, ou mesmo referente à Amazônia Azul, a parte do Atlântico Sul brasileiro, que é muito rico, que é uma região muito rica e de soberania brasileira. Se algo acontecer ali, o Brasil tem receio de alguns países questionarem a nossa soberania sobre aquele território. Como a Rússia, na motivação russa, alega que aquela região é uma região ocupada por maioria pró-Rússia, é território ucraniano, mas a maioria da população é russa, o governo brasileiro, pensou, não, se acontecer algo na fronteira da Amazônia ou na Amazônia Azul, alguns países podem, em função de ter interesses na dominação da Amazônia ou das nossas riquezas no Atlântico, da nossa parte costeira, né, da nossa soberania costeira, alguns países vão questionar que ali, de repente, não é território brasileiro, que ali existe uma outra representação que interessa, por exemplo, a comunidade das nações, a questão da biodiversidade, a proteção ao meio ambiente.
Esta me pareceu a motivação nos círculos palacianos, né, ligados a Bolsonaro, que decidiram por essa postura neutra. E tem uma outra motivação. Essa primeira pode parecer para alguns telespectadores até uma maluquice, né? Mas eu garanto a vocês que isso está na cabeça dos formuladores de estratégia do governo Bolsonaro nessa área de defesa e segurança do Estado e soberania, essa posição soberanista. E a outra questão, que é importante, que está junto com a sua pergunta, que eu posso aqui também acrescentar, é que o Brasil é um grande importador de fertilizantes russos, né? E também da Ucrânia, daquela região, a Bielorrússia é uma grande produtora de fertilizantes. E o agronegócio brasileiro precisa muito deste produto, deste insumo, né? Tanto que milhares de toneladas agora estão chegando em função de uma negociação direta do presidente Bolsonaro com o presidente Putin. Então, essa questão de cooperação econômica visando o agronegócio, o insumo fertilizantes para o agronegócio, que é fundamental, me parece que pesou também. Mas deixo claro aqui minha opinião, como analista de política internacional, tenho a impressão que foi um ponto fora da curva a posição neutra do Brasil. E, como a guerra continua, inclusive eu venho comentando muito a guerra em outros canais parceiros de vocês, eu tenho a impressão que, como a guerra vai continuar por um tempo, acho que o governo brasileiro deveria ter planejado, feito outros cenários alternativos e não deveria ter tido uma postura de neutralidade. Tá certo, professor. Quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Ótima quarta-feira. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos os telespectadores. Muito obrigado.